A primeira vez que ouvi a casa respirar foi quando empurrei o portão de ferro e o rangido pareceu entrar e sair dela como um suspiro antigo. O casarão de esquina, voltado para o mar, tinha janelas cegas e azulejos lavados de sal. Ainda assim, exalava um calor morno, quase humano, como se guardasse o fôlego desde a noite em que minha avó não voltou. Eu tinha prometido não pisar ali, mas a ausência de Dona Etelvina arrastou meus pés de volta ao lugar onde ela fora enfermeira, benzedeira e guardiã de histórias. O corredor principal, estreito e comprido, era coberto por retratos de gente que eu não conhecia, homens com roupa de marinheiro, mulheres com lenços na cabeça, crianças com olhos brilhantes demais para o sépia das molduras. À medida que eu caminhava, a brisa que vinha do oceano parecia atravessar as tábuas e fazer estalar as paredes, como se ossos velhos se acomodassem para me ouvir. Encontrei o livro-caixa do antigo asilo de pescadores no escritório, junto com um buço de vela derretida no tampo. Ao abrir, notei que a caligrafia da minha avó preenchia páginas e páginas de entradas que não eram contas, e sim nomes, inventário dos que o mar devolveu. Cada nome era seguido de um sussurro de data, um local de resgate, uma prece curta. E, em muitos, uma palavra final escrita de modo insistente: aguardando. Quando cheguei ao fim, algo arranhou do outro lado da parede como unha na madeira. Não era rato. Era ritmo. 3 toques, um silêncio, 3 toques. Respirei com a casa, e ela devolveu um bafo salgado, aquecido, exatamente no instante em que uma folha solta caiu do livro com o nome repetido 5 vezes: Mar Abreu. A folha dizia Mar Abreu, 31, mas 31 o quê? Idade? Vagas? Horas? E por que aquele nome parecia estar me chamando do lado de dentro da parede? Martim, o vizinho que cuidava da biquinha de água na outra esquina, jurou que Mar Abreu não era gente, era vento. Quando o leste vira, o mar abre, dizia, e ria do trocadilho, como se fosse uma brincadeira de criança. Mas minha avó, em seu caderno de capa de pano, fazia do trocadilho um segredo: Mar Abreu, 31, reacrescentado. Vasculhei a cozinha e encontrei, atrás dos tachos, a porta estreita que eu lembrava ter visto apenas uma vez quando pequena. Empurrei. Degraus curtos desciam a uma espécie de capela encaixada no porão, com paredes pintadas de cal e um altar de tábuas com conchas fixadas em forma de auréola. Ali, velas apagadas e frascos de vidro com água do mar, cada um com um papel dobrado dentro. As etiquetas, escritas com a letra firme de Etelvina, traziam datas separadas por décadas e o mesmo carimbo: aguardando. Quando um vento repentino varreu o porão, os frascos tiniram como sinos e uma chama invisível acendeu em mim o medo antigo, aquele que a gente reconhece no corpo antes de reconhecer na cabeça. O som de batidas rítmicas voltou, agora do teto, e poeira caiu dos caibros como chuva. Puxei uma cadeira e alcancei a madeira. Encontrei um sino de bronze pequeno, amarrado com linha de pesca, escondido entre as telhas. Uma etiqueta pendurada nele dizia: 3h17. Quando eu segurei o bronze, ele vibrou sozinho, tão gelado que queimou minha pele. A casa suspirou de novo, mais forte, e a maré, lá fora, pareceu se erguer um palmo. Foi então que vi, refletida num dos frascos, a silhueta de uma mulher atrás de mim, uma sombra com um lenço na cabeça e ombros tortos de quem acostumou a carregar. A sombra não era hostil. Parecia esperar um chamado. Mas o chamado viria às 3h17. O que aconteceria se eu permanecesse na casa até aquele minuto? Esperei. Sentei no chão frio, as costas na parede de cal, o sino no colo, o livro aberto na página dos reapresentados. Às 3h16, o vento parou. O silêncio da casa era tão denso que eu podia ouvir meu próprio pulso repetindo o número como uma marreta dentro do peito. 3h17, o sino não tocou. Quem tocou fui eu, não com a mão, mas com a respiração. O ar entrou e saiu pelo sino como se meu peito fosse a maré certa. Uma nota fina, continua, tremeu na madeira e subiu, atravessando a escada. A casa devolveu com um estalo, depois outro, até que as paredes começaram a sussurrar nomes em desordem, como folhas num vendaval. Fui repetindo os que conseguia entender, à medida que os pronunciava, os frascos vibravam um a um, produzindo ondas mínimas. Quando disse Mar Abreu, o chão tremeu leve e uma água invisível me molhou as mãos. A silhueta da mulher surgiu então inteira, como se puxada de um retrato antigo. Pele de fumaça, olhos claros demais, um lenço marinho amarrado em nó. Sou a última vigia, disse sem boca, só com o movimento das cortinas. Etelvina me substituiu. Agora te chamaram. Eu quis negar,
Mas o livro registrava minha negativa à caneta, escrita por outra pessoa, em um dia que eu não lembrava ter vivido. Mar Abreu não é um homem, disse a vigia, aproximando-se do altar. É uma abertura no mar, uma fenda que devolve o que não terminou. 31 não é idade, é vez. Está na 31ª vez de devolver algo que não sabe o seu nome. Perguntei o que eu tinha a ver com aquilo. A sombra encostou minha mão no sino e, com a outra, abriu no livro uma página colada. Era a caligrafia da minha avó, mas o texto parecia recente. Se eu faltar, Lívia canta o inventário. Não deixe o mar abrir sem nome. Como cantar o inventário poderia fechar o que o mar abriu? E por que meu nome já estava escrito ali como se o destino tivesse chegado antes de mim? Cantar foi menos melodia e mais memória. Uma linha de voz que eu não sabia que tinha, atravessando sílabas com o cuidado de quem devolve coisas frágeis à mão certa. Comecei pelos nomes que o porão sussurrara, pausadamente, como se cada vogal fosse uma pedra colocada no seu lugar. Ao final de cada nome, eu dizia: pode ir. E alguma coisa dentro da casa se ajeitava, aliviada. No terceiro nome, a maré bateu forte, e as paredes exalaram um cheiro de mato molhado. No quinto, uma das velas apagadas riscou chama sozinha, e a luz se dividiu em pequenos grãos dançando no ar. No sétimo, ouvi passos na escada e o ranger do portão. Martim e outras duas vizinhas apareceram, pálidos e descalços, como se tivessem sonhado o caminho. Não estranharam a vigia, não estranharam minha voz. Sentaram-se no último degrau e me acompanharam numa cantilena baixa, uma ladainha que nunca aprendemos, ainda assim, sabíamos. Os frascos, um a um, foram se aquietando ao som dos nomes, e a casa, entre suspiros e estalos, parecia alongar a coluna, endireitar os ombros, livrar-se do peso acumulado. Quando restavam poucos papéis, a vigia me olhou com uma espécie de orgulho triste. Faltará um, disse. Sempre falta. Abri o último frasco e retirei o papel encharcado. A tinta havia borrado quase tudo, mas sobrevivia uma sequência interrompida. L.I.V. Senti o gosto de sal na garganta, um enjoo que vinha das lembranças da minha infância, a tarde em que caí do trapiche, o braço que me puxou pelos cabelos, o homem que gritou não solta, o barulho do meu próprio coração batendo dentro do ouvido como um tambor preso num casco de tartaruga. Se o último nome era o meu começado e não terminado, quem, então, tinha me devolvido naquela tarde? E o que, de mim, o mar ainda mantinha do lado de lá? Não foi o mar que te devolveu, disse a vigia, aproximando a testa da minha. Foi a casa. Vi então, como se lembrasse algo muito antigo, a imagem de Etelvina com a barra do vestido dentro d'água, o sino preso entre os dentes, repetindo a nota até que a janela do porão brilhasse. O homem que gritava não solta, não falava comigo, falava com a casa. E a casa, obediente, respirou por mim até eu respirar sozinha. Uma parte minha, porém, ficou aquém do espelho do trapiche. O medo pálido que me fazia tremer de madrugada, o nó que nunca desfazia. É isso que o mar Abreu devolve por vezes, disse a vigia. Partes. Se você cantar seu próprio nome, a casa fecha a fenda. Martim, sem saber o sentido, tocou meu ombro. As vizinhas, num coro mínimo, seguraram o fio da melodia. Coloquei o papel L.I.V. sobre o altar e puxei ar como quem mergulha. Cantei-lhe a dividida, sílaba por sílaba, estendendo a vogal final como uma jangada que encontra novamente o chão do quintal. O sino tremeu sozinho e uma água fina escorreu das paredes, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Vi, com clareza, a face da minha avó entre as conchas, e a vigia desfazendo-se numa poeira azulada de sal. Agora você guarda, sussurrou alguém, talvez a própria casa, pelas frestas. Subi a escada com o caderno junto ao peito e abri todas as janelas. A brisa entrou sem pedir licença e, pela primeira vez, não pareceu respirar de volta. Lá fora, o mar se aquietara, e a cidadezinha recomeçava seu barulho de panelas e rádio baixo. Na rua, Martim riu do trocadilho como se o tivesse inventado de novo. Eu ri junto, e o riso era meu inteiro. À noite, às 3h17, pendurei o sino no lugar de sempre e deixei a porta destrancada. A casa, satisfeita, adormeceu. E, quando o vento virou, o mar abriu, mas não para engolir, e sim para devolver nomes completos. Os meus, os teus, os de quem ainda precisa voltar. No inventário recém-limpo, escrevi a palavra que faltava desde que o oceano me olhou pela primeira vez: encerrado.